Eu sou o Ronaldo, espero que você curta o meu canal aí, dê uma olhada nos links, algumas coisas que eu estou fazendo. Hoje eu vou falar de algo maravilhoso. Estamos chegando no final do ano e a gente sempre tem os nossos pedidos a nós fazermos a Deus, né? Nosso Pai, fazermos nossos projetos. E eu vou te dar uma sugestão do que aquilo que nós devemos pedir a Deus e aquilo que realmente agrada a Deus, né? Podemos pedir muitas coisas a Deus, não tem problema, mas tem uma coisa que Deus se agrada em dar aos seus filhos. Eu vou contar a história do rei Salomão. Muitos já ouviram falar dessa história. Rei Salomão, muito jovem, assume o reinado do seu pai Davi. E aquela nação, né, grande, diante de tudo aquilo, fica preocupado. E Deus aparece a ele num sonho e fala: filho, você pode pedir aí o que você quiser e eu vou dar a você. E Salomão, ele fala assim: eu quero que o Senhor me conceda sabedoria, que eu quero sabedoria para julgar, né? Eu peço que o Senhor me dê sabedoria. A Bíblia fala que está escrito na história, essa história em 1 Reis. A história que nós vamos retratar está no capítulo de 1 Reis, capítulo 3, versos 16 em diante, né? E fala que ele pediu e Deus se alegrou. Olha, porque você pediu sabedoria, então você vai ter riqueza, vai ter outras coisas. Então Deus se alegrou em conceder sabedoria a Salomão. Mas chegou um dia, ele tinha pedido esse dom, que ele teve que exercitar isso que ele havia pedido. Aconteceu algo na história desse rei. Haviam duas mulheres. Essas mulheres, as ambas tiveram filhos e moravam as ambas na mesma casa. À noite, todas dormindo, uma não viu e inclinou-se perante a criança e acabou sufocando a criança a criança morreu, veio a falecer. Ela acordou, vê o menino, vê que a criança está morta, olha o filho da sua companheira, né, age maldosamente, vai lá, troca os bebês, pega o bebê vivo da outra, fica com ela e dá o bebê morto, coloca enquanto a outra estava dormindo ao lado. Na manhã, ao amanhecer, a mãe olha para o seu filho, vê que está morto, olha, vê que não é o seu e que seu filho havia sido trocado. E ambas levam o caso ao rei. Que situação difícil. Num lugar que não tinha DNA, não tinha tecnologia para você fazer esse tipo de coisa. Como resolver a questão? E ambas falavam que o filho vivo era um das duas. Falavam: não, o filho vivo é meu, o filho vivo é meu. Salomão, diante da situação, ele fala assim, né, já sei como que vamos resolver isso. Pede que a soldado se apresente e pegue a criança. E fala diante das duas: pega a espada, reparta a criança ao meio e dê metade para cada uma delas. Nossa, quando ele falou algo dessa maneira, sabe, a verdadeira mãe manifestou a misericórdia para o seu filho, porque a verdadeira mãe, né, tinha o amor, sabia que o filho ia ser, falou: não pode deixar que o filho fique com a outra. E enquanto a outra falava: não, então vamos repartir, deixa que seja assim e tal, braba, né, com a outra. Salomão notou o verdadeiro amor de uma mãe pelo seu filho, manifestado naquela que estava entregando para que seu filho permanecesse vivo e não morresse, que ficasse com ela. Então Salomão disse: esta aqui é a verdadeira mãe da criança, pois ela teve misericórdia da criança e então devolveu o filho vivo à verdadeira mãe. História, veja, algo que ele havia pedido, Deus lhe concedeu sabedoria. Agora eu vou contar uma história para vocês também de algo assim incrível que aconteceu. É uma história de Alexandre o Grande. Na história conta que Alexandre o Grande, um rei mais conhecido da Grécia, né, poderoso, ele tinha um cavalo, ele amava muito esse cavalo, ele gostava muito do cavalo. O nome do cavalo dele era Bucéfalo. E ele era um general rude, né, um general poderoso, forte e rude. Um dia seu cavalo veio adoecer, ficou entristecido, chamou todo mundo para cuidar desse cavalo, chamou os generais e falou assim: é o seguinte, eu quero que cuide do meu cavalo com tudo aquilo que vocês têm de melhor, cuida do cavalo. E falou o seguinte, indignado falando para que cuidasse melhor, falou: olha, aquele que levar a notícia de que meu cavalo está morto, esse eu vou matar. Veja. E enfim, eles lutaram com o cavalo, lutaram para que o cavalo permanecesse vivo, porque a vida de alguém ali ia para a fita, e o cavalo não adiantou, veio a falecer. E chegou na hora, o cavalo morreu, o comandante falou ao soldado, claro, jamais o comandante iria, né, tendo soldados ao seu comando, falou: ó, você vai ter que ir lá agora falar que o cavalo do cara morreu.
O soldado fica, puxa vida, agora eu vou lá, o que é? É morto, o pescoço vai rolar. Aí ele chega, ele olha, vê um menino que estava perto. Ele fala, não, você vai ter que ir lá e falar com o rei, dar notícia a respeito do cavalo dele que morreu. Ixi, o menino ficou temeroso. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque como fazer isso, né? Enfim, era morte. Então o soldado falou, não, não vou não, se você não for eu mato você. Então você vai ter que ir. Então o menino não tinha escolha, ou ele ia e morria, ou o soldado ia e morria. Ele ficou pensativo no que fazer e foi ao rei. Chegando lá, os portões se abriram, as trombetas tocaram e foi anunciada a entrada do rapaz aí para falar com o rei. E ele chegou e falou, ó rei, ó Alexandre o Grande. Chegou e falou pro rei, né? E aí, como é que vai meu cavalo? Ele falou assim, olha, o teu cavalo faz um dia que não come e não bebe. E se retirou. Lá fora estavam os soldados. Aí você falou, e tal, e foi aquilo tudo, né? Não falei e tal. Mas não, você tem que falar. Você vai ter que entrar lá, vai ter que... E não tinha como, e tinha comigo, não, amanhã eu vou dar notícia pro rei e tudo mais. Então ele vai lá, entra de novo, ele tem que entrar de novo, anunciar ao rei o que estava acontecendo. Eu tinha que falar que o cavalo estava morto e pensando o que eu vou fazer, aquela angústia nada. Chega, rei, entra, Alexandre, tocando as trombetas, aquela galera lá. Falou, olha, faz 2 dias teu cavalo não come, não bebe, sabe, e tá inchado. Aí voltou. E o rei aflito, porque gostava do seu cavalo e tudo mais. E ele saiu para fora, né? Puxa, saiu. Falou, não, você não falou. O soldado já estava indignado. Falou assim, amanhã é teu último dia. Amanhã é teu último dia, cara. Você não falar, vou matar você. Né? Então o menino falou assim, puxa vida, amanhã não tem chance, tem que falar o rei. E chegou lá, 3º dia, ele chega perante Alexandre o Rei, é o grande, as trombetas tocam, e ele vai entrar, anunciar o menino para dar notícia do cavalo, e toda aquela cena, ele grita, rei, Alexandre o Grande, olha, faz 3 dias que teu cavalo não come, não bebe, e tá inchado, e agora fede. Aí o rei olha assustado, então ele morreu! Aí o menino fala, o Senhor é quem disse e não viu. Veja, e ele acabou de... Não saiu da boca dele que o cavalo havia morrido, mas da boca do próprio rei. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 1, verso 20. Ó. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas nas cidades. Profere as suas palavras. E diz assim, até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejais o escárnio. E vós, louco, aborreceis o conhecimento. Veja, Deus quer dar esse algo maravilhoso a cada um de nós, que é a sabedoria. Olha, 2020 aí, ó, dobrando nosso joelhinho diante de Deus, no meio das adversidades, que Deus nos conceda a sabedoria, que você venha pedir a sabedoria do alto, que Deus venha iluminar os seus olhos, para que você conheça a palavra de Deus, enfim, que você estude, faça uma faculdade, que você exercite o gênio que está dentro de você. Deus abençoe a todos, um abraço, galera! Tetel, até mais!